sua vida aqui na terra para cada um de nós, para nos salvar e para nos curar de todas as nossas enfermidades. Aleluia. Quero louvar juntamente com a igreja, o 510 da harpa. Sei aumentar isso aqui. Aleluia. Agradecer a Deus pelo domingo, levantamos essa manhã, um frio, mas nós estamos aqui firme e forte, porque o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 510 da harpa, riqueza divinal, aleluia. Um dom de Deus, aleluia, despertado no meio dos fiéis, aleluia. Um dom real, Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar toda a doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar por Jesus, por
Aleluia. Glória seja dada a Deus. Essa noite eu queria dar uma oportunidade para a nossa irmã Genival, essa noite, levar o hino, agradecer a Deus, tudo que Deus fez, tanto pela vida dela, como a vida de cada irmão, que Deus ele tem trabalhado na nossa vida. Louvado é o nome santo do Cordeiro de Deus, aleluia. Louvar, agradecer a Deus, aleluia, aleluia. A cada louvor, crendo que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus poderoso. Faz de novo, Pai Senhor. Amém. Vamos lavar de número 400. Aleluia. Oh, glória. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus amável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma benedita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, és novo e mal e forte. Em Jesus, meu barco rolante. Em Jesus, eu sempre te vencer. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Em Jesus nós vamos sempre vencer, né, irmão? Também chama na cerimônia, também para louvar o hino, para agradecer a Deus. Quando nós tivermos fogo de vida, nós vamos tomar. Aleluia, glória a Deus. Rei Davi, certa ocasião, falou: que aproveito tenho eu quando eu tenho essa sepultura? Nenhuma, né? Também quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o hino 231. Os irmãos me ajudem. 2, 3, 1. Amém? Nós os salvos do Senhor caminhemos com valor. Ele guarda o coração. Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas
estamos na presença do Senhor, estamos aqui porque o Senhor permitiu que nós viemos também. Aleluia. Sempre eu falo, sempre agradecer a Deus por tudo que Deus fez em nossas vidas. Aleluia. Queria fazer aqui a mensagem, passagem inicial, lá em livro de Lucas, capítulo 22, vamos ler o 63 até o 71. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 63 em diante. Glória a Deus, aleluia. Espera os irmãos acharem. Glória a Deus. O que Jesus teve que passar, né, irmão? Parece que está aqui hoje glorificando o sangue dele. Aleluia. Jesus perante Sinédrio. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes quando a gente sente que a pessoa usou a gente fica tão raivoso, né? A gente fica bravo, né, irmão? E nós vemos que Jesus passou aqui e ficou tranquilo, né, irmão? Glória a Deus. E aos homens que detinham Jesus, zombavam dele, ferido. E vendando-lhe os olhos, feriram no rosto e perguntaram-lhe, dizendo: profetiza-nos, quem é que te feriu? Leu-lhe assim, igreja? Ó, Lucas 22, eu estou lendo 63, agora é 65. Espera, vamos achar. Glória a Deus, aleluia. Livro de Evangelho de Lucas 22, 63 e diante. A igreja leu assim, irmãos. E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciões do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas e conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou: segundo disser, não vereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis e nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assestará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo és tu filho de Deus? E ele lhe disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Aleluia. Vamos ler a igreja. E vendando-lhe os olhos, feriram. E perguntavam: profetiza-nos, quem é que te feriu? aleluia. Os irmãos podem sentar dando glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Nós temos aqui de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos fazer uma oração da fé. Quem precisa, essa pergunta é boa, né, irmão? Quem precisa de oração? Aleluia. A oração das famílias da igreja. Aleluia. Senhor Deus e Pai, Deus santo e maravilhoso, nesse momento, meu Pai querido, nós estamos na Tua presença, meu Pai amado, e nesse momento, meu Pai amado, nós vamos orar, meu Pai, por vidas, meu Pai querido, vidas que estão precisando, Pai, de Ti, meu Pai amado. Oh, meu Pai querido, só o Senhor, oh Deus, pode fazer provídeo, só o Senhor pode fazer milagre, oh Deus querido. Vai até o meu irmão, vai até a minha irmã, meu Pai querido. Toca, Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai amado, aonde está a dor, aonde está a enfermidade, aonde está a infecção, meu Pai querido. Vai, meu Pai amado, em hospitais, oh Deus querido, ali tem muitos, meu Pai, desencarnados, oh Deus, pelos médicos, meu Pai querido. Oh, meu Pai querido, toca, meu Pai, nessas vidas, Deus amado. Toca, meu Pai querido, é na
fé, estou profetizando que aquele caroço vai sumir em nome do Senhor Jesus, oh Deus amado. Eu venho te agradecer, Pai, até aqui o Senhor só tem nos ajudado. Aleluias. Deixa sentar, vamos adorar a Deus agora. Vamos declarar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Oh Deus, Aleluias. glória. Nós vamos estar louvando um hino muito conhecido que fala que quando nós estivermos frente ao mar, o Senhor estará conosco para fazer o mar abrir. Que Ele é o Todo-Poderoso, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor nesta hora, né, irmãos? Melhor lugar para nós estarmos é na presença do Senhor. Muitos gostariam de estar aqui, não estão, e nós estamos para a honra e glória do Senhor, para adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. E os irmãos que souberem, ajude-nós a adorar o Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluias. Quem é o homem que teve poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar, do outro lado como os pés juntos puderam cantar o hino da vitória.
Jesus está bem pouquinho, né, Senhor? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ali nós lemos, irmãos, aquela passagem ali maravilhosa. Você viu como é que Jesus, ele é calmo? Ali Jesus podia falar para aqueles povos lá, eu sou Deus, vocês estão fulminando. Mas ele aguentou as pontas, né, irmãos? Eu fico olhando a Bíblia Sagrada, como foi angustiada aquela semana antes da crucificação de Jesus. Quanta angústia Jesus passou naquela semana. Louvado o nome santo do Cordeiro. Foi uma sexta-feira, irmãos. Ele estava tão angustiado que ele chega até Betânia, irmãos. 6 dias antes da Páscoa, vai passar algum tempo com seus amigos, Maria, Lázaro e Marta. Aleluia. Como é bom, né, meu gente, ter uma família que pode orar junto. Como é bom nós ter uma família onde nós temos a nossa necessidade de falar entre irmãos ali, orando. Jesus fez isso, irmão. Ele estava angustiado, mas ele foi na casa de uma família. Porque Jesus também precisava de um carinho também, né, irmãos? Um carinho que às vezes nós não damos carinho para Jesus. Nós só queremos que Deus dá carinho para nós. E nós damos carinho para Jesus, não quer dar. Então a Bíblia fala que algumas semanas que ele passou angustiado, ele foi na casa de uma família. Ele foi orar, ele foi conversar. Era amigo que orava. Era amigos que oravam na presença do Senhor Jesus. Era amigos que era uma família que estava na presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu vejo essa coisa maravilhosa. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Que semana anunciada que Jesus passou, né, irmãos? Aleluia. Que semana Jesus passou. A Bíblia Sagrada que ela teve uma entrada triunfal, irmãos. Veja que Jesus ainda entra em Jerusalém montado no jumentinho, cumprindo-se assim uma antiga profecia. E a multidão o saudava gritando: Hosana, Hosana. Oh glória, oh glória, oh glória. Isso é para nós no dia de hoje, na presença de Jesus, glorificar o nome santo dele. Glória, glória, glória. E nós não podemos ficar calados na presença do Senhor. Aleluia. Semana anunciada, mas uma semana que Jesus teve que passar o que passou para ir até lá no Monte do Calvário para morrer por nós podemos ter o privilégio de ter nossa salvação e estar na presença do Senhor de hoje. Louvado é o nome santo do Cordeiro. As irmãs vão ao Senhor essa noite, a oportunidade para as irmãs, para glorificar o Senhor. Aleluia. Que eu creio, irmão, que Jesus, sendo Deus, ele podia falar: eu sou sim o Rei dos Reis, mas ele calou. Tu és o Rei de Deus, porque tu és Rei dos Reis. O que ele falou? Vocês estão falando. Ele não falou. Às vezes não precisa falar, né, irmãos? Aleluia, só a atitude de Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória para Jesus, né, irmãos? Aleluia. Glória para Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a
glória bendito sobre nós. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao general de guerra, aleluia! Aleluia. Deus. O reino não me derrubou.
algo para essa noite, irmão Francisco? Vou lá buscar vocês aí, tá bom? Eu salvo de novo a paz do Senhor. Amém. Grande alegria. Eu estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Abençoa Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode falar, irmão Francisco. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. De grande alegria estar na casa do Senhor para glorificar o Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito na minha vida, né? Porque temos momentos de tristeza, mas os momentos de alegria é quando nós estamos na casa do Senhor para render graça, dizer que só Ele é o Deus da misericórdia. Talvez eu não a gente entra na casa do Senhor de uma forma, e eu tenho certeza que hoje depende eu não quero saber como nós chegamos aqui, mas eu quero saber que nós vamos sair diferente. Porque onde está 2 ou 3 reunidos, o Senhor está aqui. Não vamos pensar nos nossos problemas lá de casa, não vamos pensar na conta que nós temos que pagar. Vamos pensar quando nós estamos na presença de Deus, porque Ele foi o primeiro a chegar aqui. Antes de eu e você chegar aqui, o Senhor já estava. Ele sabia quem ia vir para adorar, Ele sabia quem ia vir para glorificar, aquele que não veio também. Ele sabia quem não ia vir, Ele sabia quem estaria aqui no culto. Então, irmãos, nós temos motivo para adorar a Deus. Se você entrou aqui pensando que não tem motivo, se você entrou aqui pensando em desistir, não desista não, porque Jesus está no nosso barco. Quando o Senhor Jesus está no alto barco, nós não podemos temer, né? Muitas vezes queremos temer, mas quando nós vemos quem está no barco, é o general de guerra. Então não se preocupe, o seu barco pode até querer afundar, mas ele não vai afundar. Ele pode até querer, né? As ondas querer nos submergir, mas não vão, porque Jesus está dentro do nosso barco. Quando Jesus está no nosso barco, alguma coisa vai acontecer. Quando Jesus está, alguma coisa acontece. Se você está aqui nessa noite pensando que não está acontecendo nada, os anjos de Deus estão trabalhando. Quando nós mandamos glória para cima, Deus manda glória para baixo. Porque o culto quem faz não são as paredes, o culto quem faz somos nós. Se nós abrirmos o nosso coração e darmos lugar ao Senhor, darmos lugar para a glória dEle, para que a misericórdia dele chegue na nossa vida, para que nós se humilhamos perante o nosso Deus da glória, para que Ele cuide de nós, porque Ele está olhando o seu gemido, Ele está olhando o seu pedido, Ele está olhando. Talvez nós pensamos: Senhor, o Senhor não está me olhando? Senhor, o Senhor não está me vendo? Jesus fala: eu sou meu servo, eu estou bem pertinho de você. Clama, eu estou bem pertinho de você, clama, busca a mim. Jesus, eu não estou ouvindo a tua voz. Dá lugar para Deus, dá lugar que o Senhor vai ouvir a voz de Deus te dizendo: eu te coloco no colo, eu te sustento, eu te guardo, eu te livro dos problemas, eu te livro de todo mal, eu poupei a tua vida. Se você está aqui, dá glória, porque Jesus poupou, Ele entregou a vida do teu filho, pelo amor da tua alma, pelo amor da minha alma. Então nós devemos dar glória a Deus, pelo direito. Nós temos o maior direito que nós temos é da nossa salvação. Você tem o maior tesouro da sua vida, que é a salvação da tua alma. Nada deste mundo pode nos tirar a fé. Uma palavrinha tão pequena, né, de 2 letras. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Sem fé não podemos alcançar, né? Mas com a fé, Deus vem nos acrescentar a nossa fé cada dia. Fé em fé, nós vamos vencer. Pode o inimigo das nossas almas falar: não tem jeito. Eu aqui sou o médico disse que eu era um desenganado, que não tinha jeito, que era para voltar para casa para morrer, que não tinha jeito, nem situação. O próprio médico que falou que eu ia morrer, ele morreu primeiro do que eu. Então, irmão, só vai na hora que Deus quiser, só vai na hora que Deus decretar. Eu falei para o Senhor: se o Senhor me tirar daqui, eu consegui ver, eu vou incomodar o inferno, falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, ou com zóio ou sem zóio. Nós temos que falar, propagar ao mundo que só Jesus é a salvação da nossa alma. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
interessante uma passagem que tem ali, onde os discípulos, a pergunta é: quem é esse? Quem é esse que até o mar te obedece? Sabe quem é esse? Sabe por quê? Sabe por que você falou aqui lá, pastor? Porque os discípulos tinham visto Jesus a fazer milagres. Quantos milagres os discípulos tinham visto Jesus fazer? Poder sobre milagres, poder sobre todas as coisas. Sabe, os discípulos ainda não tinham visto Jesus com poder sobre a natureza. Vocês viram ali, irmão? Então nosso Jesus tem poder sobre todas as coisas. Louvado por ele. Já com o Daniel está voltando essa noite, fazer aquilo que está no nosso coração. Aleluia, que Jesus é maravilhoso, é bom. Por isso que nós estamos aqui, né, irmãos? É verdade. Aleluia. Se não é Jesus dar força para nós, irmãos, nós não sairemos do lugar. Eu cumprimento os irmãos com a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Eu Deus. quero ler, aleluia, Aleluia. o livro de João, Glória a Deus. Aleluia. o capítulo 13. Aleluia. João capítulo 13, ele vai dizendo assim: Aleluia. antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, o que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e enxugando-lhe com a toalha com que estava cingido. Aleluia. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu sabereis depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse: entendeis que vos tenho feito? Vos me chamais mestre e Senhor, e dizeis: bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Essa passagem aqui, a qual Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos, como a gente estava lendo, Pedro, ele já se levanta e fala: não, Senhor, os meus pés, o Senhor não vai lavar. Aí Jesus responde: não, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro vai e fala: não, Senhor, então lava a mão, lava a cabeça, lava o pé, o corpo, lava tudo de uma vez. A gente observa duas coisas aqui. Quando você fala, vai ver, entender, os pés era considerado uma das partes, ou a parte mais imunda. Por qual motivo? Porque era a parte onde, conforme eles iam andando, ia sujando, porque eles andavam com sandálias, com percatas. Então a poeira, a sujeira, as bactérias, a qual, conforme eles iam andando, iam pegando nos pés. Então era considerado a parte mais imunda. E aí ele fala: não, Jesus, meu pé não.
porque meu pé é sujo, meu pé é imundo. E aí Jesus vai falar, não Pedro, mas se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro entende que não, peraí, se ele lavar só meu pé, eu tenho alguma coisa com ele, então eu quero um pouco mais do que só o pé. Ela Pedro falou, não, se só o pé já me faz ter alguma coisa com ele, então eu quero um pouquinho mais, então lava mais, Senhor, para que eu tenha mais contigo. E nós temos que ser assim dessa forma, Senhor, não só um pouquinho, mas eu quero ter mais contigo. É como se fosse Ezequiel 47, Senhor, não molhar só os pés, mas se aprofundar e ter mais intimidade contigo. Muitas pessoas ficam no pouquinho, mas o que Deus tem não é pouquinho, não é pequeno, é maior, é para se aprofundar, é para mergulhar, é para você se entregar. É tudo o que Jesus quer. É que você se entregue totalmente. É que você se aprofunde totalmente. Para quê? Para que Ele venha cuidar de você totalmente. Há momentos em que a gente olha e fala, não, está indo tudo bem. Não, está tudo caminhando bem. Mas sempre vai se levantar alguma coisa ou alguém para que você enxergue aquilo que não está indo bem, aquilo que não está dando certo. Jesus estava reunido, tinha alguém na mesa que ia trair, mas Jesus estava falando, eu vou lavar os pés de vocês para que vocês possam ter algo comigo. Aí Jesus falando, tem alguém aqui que eu sei que vai errar, mas eu estou dando a oportunidade de você mudar. Tem alguém aqui que eu sei que vai falhar, mas eu estou dando a oportunidade de você mudar. Irmão, não importa o que faça, não importa o que aconteça, não importa aonde você caia, o importante é que você pega, reconheça o que você fez, se levante novamente, molhe os pés, o joelho, o ombro, mergulhe, para que não tenha e cuide completamente de você, da sua vida, dos seus e do que há de vir, amém? Jovem. Os jovens aí estão apresentando. Aleluia, glória a Deus. Jesus, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Aleluia, como é bom te servir, Jesus. Aleluia.
Pedir para os irmãos que estão nos assistindo, para ser um braço forte nessa obra, para nós poder caminhar na presença do Senhor, glorificar o Senhor. Louvado o nome santo do Cordeiro, nos ajudar pelo Pix, que tocar o coração de cada irmão para nos ajudar nessa grande obra, ser o braço forte da obra do Senhor. Passa o número do Pix aqui, que é 11 98 56 72 508 ou 11 95 95 25 19 2508. Repetindo, irmãos. 11 9 8 5 6 7 2 5 08 ou 11 9 5 2 5 1 9 0 9. É para nós ficar forte na presença do Senhor. Louvado é o nome santo do Cordeiro. Convidando a nossa diaconisa Eliana para louvar o hino, fazer aqui algo para o nosso coração, para nós pegar os hinos e oferta na casa do Senhor. E o nome do Santo do Senhor Jesus é glorificado. Em casa, desde a igreja, onde nós estivermos, seja um braço forte. Aleluia. Glórias a Deus. São os irmãos que vai do Senhor, amém? Vou louvar a Deus com ele, convido a minha filha Raiane para me ajudar.
Glória a Deus. Que Deus abençoe na semana, né? Cada um de nós essa noite. Queria pedir para a diaconisa Kelly fazer oração pelas ofertas e orar pela palavra. Aleluia. Glorificar a Deus, irmãos. Glorificar a Deus a todo instante, a todo momento, às vezes a gente se cala. Tão gostoso a gente glorificar a Deus. Aleluia. Vamos com o Senhor? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui na tua casa, Senhor. Venha abençoar essas ofertas, Senhor, cada que ofertou, cada um dizimou, aquele que não teve condições, Senhor, cumpra teu querer na vida de cada um, Senhor. Senhor, abençoa também a vida, Senhor, do leitor desta noite, fala conosco, abre os nossos corações, o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, paz do Senhor e dos irmãos, pode se sentar. Glória a Deus. Amados, esta madrugada passada nós tivemos aqui, ontem nós demos início à vigília e saímos daqui, o culto, a vigília acabou 6 horas da manhã. Vocês têm ideia como foi gostoso. Não tinha muita gente, mas o que tinha, irmãos, veio com um propósito. Veio com o propósito de adorar, orar, clamar ao Senhor e pedir por infinita misericórdia. E eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza que a bênção de Deus, por causa do sacrifício de alguns irmãos, sua vida também é amparada. Nós tivemos aqui uma palavra do pastor Pacífico, ele trouxe uma palavra e ela até disse ao vivo, depois vocês vão olhar na vigília, parece que deu mais de 4 horas de vídeo que nós gravamos, parece que pelo YouTube, né? Ele dizendo, o pastor José, que estava já fechadas as portas para a vigília, porque ele não queria ir mais vigília, porque as vigílias que acompanham, que acontecem por aí, tem muita fanfarrice, de muita coisa que não agradava, não agradou a ele. E ele veio aqui provavelmente uns 3, 4 meses atrás, foi isso que é? 2 meses atrás, ele veio a pedido da irmã Carrie, e eu sei que ele veio, na verdade, querendo dizer um não. Dizer que ele veio cansado do trabalho, de outras conferências que ele vem fazendo, e quando ele chegou aqui, ele viu um negócio que a vigília não dá para dormir nessa vigília. Eu louvo a Deus pela vida dele, ele foi muito sucinto na palavra, trouxe uma palavra muito poderosa. E antes de entrar no tema que é qual o Espírito Santo pôs no meu coração, eu gostaria de trazer um pouquinho menção sobre o que ele falou. Ele estava pregando aquela palavra do livro de Reis, 2 Reis, aonde a viúva não tinha nada a não ser um pouquinho de azeite sobre uma botija. Tinha só um pouquinho de azeite. Ele estava falando sobre o vaso da botija. A botija e vaso é diferente. A botija, ela é menor do que o vaso. A botija, ela não é grande e espaçosa, mas ela é pequena. Interessante que ele trouxe aí uma palavra poderosa ao meu coração. Recebi uma palavra que vai ter mudança. Obrigado. Vai ter mudança sobre a vida da igreja. Vai ter mudança. E uma das coisas que me chamaram a atenção foi catimba. Né? Ele falou, foi isso, irmão Daniel? Hã? Cadima. Anotou? Uma palavra muito forte. E essa palavra é lutar contra a tempestade. Lutar contra a tempestade. Vamos ver aqui. Cadima. Está quase Kedma, né? Está quase Kedma. Olha, por pouco eu escrevo seu nome certo, hein? Cadima. Esse nome significa
significa eu vou como uma tempestade contra esta tempestade. Eu vou como uma tempestade contra esta tempestade. Então, vamos parar um pouco aqui, e é sobre essa linhagem que eu quero falar, irmão, que tem hora que nós precisamos de ir contra a tempestade. Percebe que quando nós perdemos um ente querido, nós ficamos enlutados, sim ou não? Nós perdemos o chão, sim ou não? Perdemos o pé, não temos aonde escorar, não temos apoio, porque isso vem de dentro de nós, é um pensamento que nos intriga, que nos perturba, que nos faz sentir um nada. E quantas vezes, irmão, nós temos que lutar contra nós mesmos. A Bíblia diz que quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E bem verdade que a ordem de Jesus, ela é para nós seguir. Mas quando vem a tempestade, o que acontece com muitos? Irmão, uns fogem, outros param, outros desistem no meio do caminho. E eu quero aqui, juntamente com os irmãos, observar que quando Jesus estava para ser trasladado, para ser morto na cruz, quando para ser morto na cruz, ele olha para os seus discípulos e fala: olha, o caminho que eu vou, vocês não podem ir. E alguém fica perguntando para ele: por que eu não posso ir com o Senhor? Porque, irmão, a luta que Jesus ia enfrentar, ele precisava enfrentar com essa mesma força. Eu preciso ir contra esta tempestade, como uma tempestade. Qual era a batalha de Jesus? Qual era? E Jesus deixa bem claro no texto que ele iria ser morto. Ele iria ser morto. Porém, para alguns poderia dizer: olha, ele foi derrotado. Mas na verdade o poder ali, irmão, estava na morte e não na vida. Tem hora, irmão, que a luta vem para contra as nossas casas, contra a nossa família. Porém, irmão, nós precisamos ter uma atitude. E que atitude é essa? Que seja a gádima, que seja a luta de enfrentar a tempestade como uma tempestade. Ninguém consegue viver, pastor José, uma tribulação se ele não entender que ele é mais forte que a tribulação. Aleluia! Ele precisa entender que Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas antes de dizer que no mundo tereis aflição, ele também falou para você isso: eu tenho dito isso para que em mim tenhais paz. Aleluia! A paz que o Senhor nos dá, aleluia, ela é uma fortaleza para as nossas vidas, sentimental, espiritual, conjugal, saúde, aleluia. Nós nos escoramos no Senhor, aleluia. Quando eu falo que nós nos escoramos, nós temos um escudo forte, que é o nosso Senhor, aleluia. Davi, aleluia, estava contra um grande inimigo, e o grande inimigo de Israel, Golias, estava perturbando o povo de Israel. Ai, irmão, aquele pequena estatura agora se levanta com força de gigante. Você vem a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. Davi entende, aleluia, que ele precisava lutar contra esse Golias, aleluia. O Golias vinha com seu tamanho, com a sua grandeza, com a sua experiência de guerra, mas Davi, aleluia, ele levanta como uma tempestade, aleluia, contra aquele gigante, aleluia. Oh, irmão, uma ação gera reação. É bem verdade que nós temos três detalhes importantes na vida, se
necessárias, principalmente na vida de Jesus. Galileia tinha pessoas que precisavam ir tocar em Jesus. Nós vamos ver o caso daquela pecadora que entra aonde Jesus estava ensinando, sentado na mesa. Eu ministrei aqui essa semana. Ela chega por trás com um vaso de alabastro. Ela vem com uma oferta, mas ela precisa tocar. Tem gente que tem necessidade de tocar. Se eu não tocar, se eu não fizer o meu sacrifício, não vou receber a minha bênção. Eu não sei qual área você está. Uma coisa eu sei: o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Tem gente que tem necessidade, pastor José, de tocar. Eu preciso tocar uma coisa. Ô pastor, toca aqui, pastor. Eu preciso tocar no Senhor. Pastor, adianta eu tocar no Senhor como ungido de ti, que a minha bênção virá. Assim aconteceu com Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue também, ela diz o quê? Se eu simplesmente tocar. Tem gente que tem necessidade de tocar. Muitas pessoas precisam de ver alguma coisa, irmão, para se concretizar a sua fé. Eu não sei qual área você está, mas uma coisa eu continuo dizendo: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Tem pessoas, pastor, que a fé dele é somente em ouvir o que Jesus está passando. Eu estou ouvindo o que Jesus está passando, eu vou clamar por misericórdia. O pastor Pacífico ministrou aqui esta noite também, que quando um necessitado, um aflito, um viúvo, um órfão clama, o Senhor se levanta para responder, aleluia, a oração do clamor do necessitado, aleluia. Ô irmão, quem sabe você está na turma do servo de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia diante de mim. Você está simplesmente clamando. Você não precisa de tocar, porque você crê. Olha, eu preciso tocar em Jesus. Aleluia. Tem uns que precisam tocar em Jesus. Porém, irmão, servo de Jericó somente diz o quê? Jesus diz, ele começa a clamar. Jesus diz: Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a clamar por misericórdia. E o Senhor, será que o Senhor não sabia o que ele queria? Quem sabe? Será que Jesus não sabe o que você precisa? Mas tem hora que Jesus quer ouvir a tua boca. Ô irmão, clamor teu, tão valioso. Será que ele canta lá? Aleluia! Jesus quer ouvir a tua voz. O que é que eu te faço? Aquele cego diz: eu vejo. Pastora Dileia, mas tem outro grupo de pessoas que não está relacionado a ver, não está relacionado se ele tem fé ou não tem fé. E Jesus também opera milagres sobre a vida dele. Fala comigo aí, pergunta para mim: qual é, pastor? Você lembra da viúva, daquela mulher de Naim, que o filho dela estava morto? Eles clamaram por Jesus? Eles gritaram por Jesus? A Bíblia não diz que eles gritaram. A Bíblia diz que Jesus estava passando e encontrou com o cordeiro. Aleluia! Ali, naquela funerária, destino ao enterro, Jesus simplesmente encontrou. Outra pessoa que Jesus encontrou foi quando Jesus entra na casa de Pedro. A palavra de Deus diz que viu a sogra de Pedro ardendo em febre. Ô irmão, aquela mulher não estava clamando, Jesus viu a necessidade deles. Ô irmão, quem sabe você é aquele que está tendo o encontro com Jesus, e Jesus, aleluia, ele próprio está
Jesus nunca deixou de operar milagre. Ô irmão, tem hora que nós ficamos na inércia. Quando é que nós ficamos na inércia? Ô irmão, eu vou falar para os irmãos. Você pensa que ser pastor é fácil? Vocês pensam que ser crente é fácil? Você pensa que levar uma conduta na presença do Senhor 24 horas lutando contra o eu, contra, aleluia, a minha parte pecaminosa é fácil? Não, irmão. Se eu não clamar, irmão, no sangue de Jesus, eu não clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó, Jesus, me sustenta de pé. Jesus, segura-me pelas tuas mãos. Ô, irmão, por que muitas das vezes eu preciso pedir para o Senhor segurar na minha mão e não eu segurar na mão dele, irmão? Porque quando eu seguro na mão de Jesus, eu posso soltar. Mas quando Jesus segura nas nossas mãos, aleluia, o poder dele é soberano sobre todas as coisas. Aleluia! Por isso que muitas das vezes, irmão, tem muitas pessoas que vêm com o propósito de tocar no Senhor Jesus. Ele recebe a bênção. O que acontece? Vai embora. Recebe a bênção e vai embora. Ô irmão, eu não estou aqui simplesmente como intuito, aleluia, de tocar no Senhor Jesus, simplesmente não, irmão. Eu não estou aqui simplesmente para me clamar o Senhor Jesus, não. Agora, pastora, direi o terceiro ponto que eu disse sobre a sogra de Pedro. Ou então tem hora que eu preciso entender que a vontade de Deus, ela é soberana, aleluia. Se Jesus se quiser te encontrar, aleluia, para te dar o teu milagre, a hora que ele quiser te encontrar, ele encontra, aleluia. Ô irmão, aleluia, tem hora que nós não estamos, aleluia, nem pensando em milagre, mas o Senhor nos encontrou, aleluia. Quantos estavam na porta do bar? Quantos estavam na biqueira? E Jesus encontrou ele e mudou a vida dele, aleluia, para a glória do Senhor, aleluia. Quantos teve mudança? Eu mesmo sou testemunho vivo. Eu não cresci daí, aleluia, testemunho vivo. Se fosse para depender da medicina, nós não estaríamos aqui, aleluia. Mas Jesus nos encontrou e nos deu o maior milagre, que é o ter o direito, aleluia, de alcançar as bênçãos do Senhor, não por qualidade nossa, aleluia, mas pela tua infinita misericórdia. O que eu aprendo com isso? Quando Jesus tem um encontro conosco, ô irmão, quando Jesus tem um encontro conosco, aí nós aprendemos a clamar a Ele. Nós aprendemos a buscar a Ele. Eu vejo, irmão, que está crescendo no dia de hoje, se você observar, está crescendo no dia de hoje o sistema neopentecostal. O que é o sistema neopentecostal? O sistema neopentecostal, me desculpe, irmão, neopentecostalismo, o que eu vou dizer aqui, mas o neopentecostalismo é aquele que precisa tocar, irmão. Ele precisa ver alguma coisa, então ele precisa de um copo de água, ele precisa de uma toalhinha, ele precisa de um salve, ele precisa de uma rosa. Mas tem outro grupo de pessoas, irmão, que somente por clamar, ele sabe que Deus é fiel para te dar a vitória, aleluia. Eu não sei, irmão, e não quero perguntar para qual grupo você é, mas uma coisa é certa, irmão, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. Pastor, mas tem hora que eu não tenho força. A Bíblia diz que se você mostrar fraco, filha, lá eu sou. Se você mostrar fraco no dia da tribulação, no dia da angústia, até a sua força será pequena. Oh, glória, glória, aleluia. Pastor, mas eu não tenho condição, não tem como fazer. Irmão, nós não estamos contando com as nossas forças, aleluia. A tempestade vem, aleluia, mas a força não é tua, porque
irmão, é agora que o Senhor te chama. Aleluia. É agora que o Senhor te chama para você lutar contra a sua tempestade. O irmão Daniel ministrou, parece que esta semana aqui, sobre o cego de Jericó. Foi o cego de Jericó? E ele falou que ele teve lá as vozes ao contrário. Muitas pessoas diziam para ele, falavam que não vai não incomoda o mestre. A tempestade vem, irmão, sempre para te desanimar, para deixar você no mesmo lugar, para pior. Mas, irmão, quando nós entendemos que ainda em nós, aleluia, mesmo que estiver morta a árvore com cheiro da água, vai ter nova vida, aleluia. Oh, a força não brota, aleluia, porque eu sou bom. A força não brota porque eu tenho qualidade. A força não brota porque eu sei resolver os problemas. A força brota porque Jesus assim o quis ter um encontro com você, aleluia. Está morto, mas vai mudar, aleluia. Não tem vida, mas vai mudar, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui que você, vai. Olha aqui que você diz, Senhor, as minhas esperanças, minhas forças acabam. Sabe que Jesus te chama para você levantar como uma tempestade contra essa tempestade. Posso entender a palavra do Senhor? Levanta a mão bem alto, em nome de Jesus, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Pacífico trouxe uma palavra aqui sobre a botija. E muitas das vezes nós ficamos procurando. Nós queremos. Primeira coisa, quando vem a tempestade, nós entramos em desespero, sim ou não? E tem hora que não temos para onde ir, nós queremos achar um porto seguro, sim ou não? Queremos achar alguém para contar, para desabafar, e às vezes nós não temos esse alguém para desabafar, para contar os nossos problemas, ou às vezes para pedir socorro. Interessante que até mesmo para pedir socorro, irmão, estou falando isso, escute bem, a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes. Opa, ela corta para todo lado, está cortando aí, mas está cortando aqui também, aleluia. Tem hora que a gente bate nas portas, fala ali vai ter o meu socorro e não tem. Aí ali que vai vir a minha esperança, e não é lá, irmão. Aí Jesus olha para você e lembra você o que você tem em casa. O que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite. Sabe, irmão? Quantas vezes Jesus olhou para alguém na palavra do Senhor e vai, a tua fé te salvou. Eu parei para meditar essa semana sobre essa fé, irmã Kétima. E tem hora que fé é coisa de doido, irmão. Ô, irmão, eu acho que não fé. Acreditar no invisível, acreditar numa coisa que não existe, isso não existe lógica. E fé não se explica. Fé não se explica, não tem como medir a pressão da fé de alguém, irmão. A fé não é porque eu dou glória a Deus, não é porque eu dou aleluia. Ô irmão, fé não se explica. Mas vou te dizer, pastor José, fé é cotidiano, 18. Acreditar nas coisas que não se vê nem se espera. Calma aí. Não. Precisa de lógica. Tudo nessa vida natural precisa de projeto, sim ou não? Só que quantas das vezes nós encontramos na Bíblia o próprio Jesus dizendo para, respondendo tanto cego, tanto viúva, de pessoas com aquela mulher do fluxo de sangue mesmo, vai, pecadora, vai, a tua fé te salvou. Ô irmão, não pense que a salvação simplesmente está em Jesus. Ah, eu vou estar em Jesus. Não, irmão, você precisa, para ter um encontro com Jesus, se seja para responder a sua voz, você precisa de fé, aleluia. Para tocar nele, você precisa de fé, aleluia. E nessa noite, o Senhor, que é o aperfeiçoador da fé, está entrando na sua casa para aumentar a sua fé, aleluia. Oh,
dos problemas vai embora. Agora escute essa: espírito da pobreza vai embora em nome de Jesus. Aleluia. Sabe que Deus tem mostrado, aleluia, durante o decorrer dessa caminhada, que tem muitas pessoas que estão nesse aprisco, aleluia. Eles têm batalhado, têm tentado, têm feito, mas de uma certa forma parece que o devorador está consumindo a casa deles. E Jesus me manda eu te dizer nessa noite que você precisa pôr em prática o quê? A sua fé, aleluia. Você está entendendo? Glorifica o Senhor, aleluia. Tem gente que o mal não foi embora ainda, porque você não clamou o Senhor Jesus, aleluia, e determinou um milagre, aleluia. E tem hora para o milagre acontecer, pastor, a gente precisa tocar. Se eu simplesmente tocar em Jesus, será curado. Ô irmão, tem outras pessoas, outro grupo de pessoas que precisa ser tocado por Jesus. Se Jesus não tocar em mim, a minha fé não se promove, não se materializa. Glória a Deus. Exemplo disso, aquele homem que a qual Jesus ordena, chega até Jesus cego, e Jesus cuspe no chão e passa-nos olhos. Tem gente que vem para a igreja: se o pastor orar por mim hoje, me revelar, dar 3 pulinhos, de dizer que é ele, profeta, isso aí Deus, opa, aí eu sei que é Deus que está falando. Irmão, para as coisas de Deus se concretizar, não precisa de muita coisa. Aquele centurião diz o quê? Só uma palavra basta. Aleluia! Eu não sei que tempestade, aleluia, que adversidade está levantando na sua casa, no seu lar, aleluia. Mas uma coisa é certa, aleluia, para a vitória, Deus fazer os milagres lá na sua casa, você já tem o que precisa lá, aleluia. Põe em prática, aleluia, a botija de azeite. Mas pastor, é só tocar um pouquinho. Ô irmão, você não está contando com o povo. A Bíblia diz que seja fiel um pouco sobre o muito, eu te colocarei, aleluia. Você não está contando com a sua força, oh Golias. Você está vindo em mim, aleluia, com espada, com lança, com escudo, mas eu vou aqui, em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. Oh irmão, nós não vamos lutar com a nossa força, aleluia. Ô tempestade, para parar uma tempestade, tem que ser algo maior. Escute. Para parar, para tirar uma autoridade, tem que ter uma autoridade maior. Uma palavra lançada. Irmão, quantos irmãos crentes no Senhor Jesus? Semana mesmo eu tive uma pessoa, semana passada, falou: pastor, mas lá quando eu era criança, alguém disse para mim que eu ia passar os 40 anos. Eu falei: há poder no sangue de Jesus. Porque a autoridade não está na maldição. A treva quer te consumir, o mundo quer te consumir. Olha, meu, o inimigo da nossa alma quer acabar com a sua casa, quer acabar com o seu lar, quer tirar a estrutura do seu lar. Olha aqui, irmão, Jesus está indo até a tua casa hoje, aleluia. Jesus está indo até a tua casa hoje, mas ai daquele que lutar contra os propósitos de Deus. Olha bem, preste bem atenção nisso. Ai daquele que lutar contra os propósitos de Deus. Escute isso, vem falar nessa madrugada. Os teus propósitos pela fé em Cristo Jesus é dele, aleluia. Ele tem visto os teus sonhos, ele tem visto a tua batalha, ele tem visto o teu gemido,
no pranto. Ou então eu não sei, você pode ter entrado aqui no pranto, aleluia, mas Deus diz, aleluia, que esse pranto vai acabar, porque essa tempestade não tem poder contra a autoridade que está sobre Jesus. Todo o poder foi dado a Ele, toda a honra e toda a glória é dada a Ele, todo o louvor é dado a Ele. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, aleluia. Põe a sua fé em ação. Quantos possam receber essa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus. Amados, não parem, não desistam. O Senhor está dando força para crente aqui. Tem crente que falou que a força dele acabou. Tem crente que falou que não aguenta mais. Tem crente que já estava até decidido. Porém, o Senhor tem um encontro com você. Olha o que Deus está me dizendo, que aquele problema simplesmente é um estado febril. Vai passar. Aleluia. Aleluia. Eu estou entendendo. Aleluia. Charais me decanta lá. Olha, eu vou fazer só assim, você vai entender o que eu estou falando. Eu vou fazer só isso aqui, ó. Você vai entender o que eu estou falando. Aleluia. Só isso, ó o desespero seu. Amém. Ai, suíte canta laia, sobe antena laia, séria canta laia. Oh, glória, aleluia. Deus tem cuidado de você, aleluia. Aleluia. Não pare, não desista. Mas um pouquinho de tempo Ele virá e não tardará. Aleluia, glória a Deus. Receber, né, irmãos? Aleluia. Chegou até os recados da semana. Aleluia. Segunda-feira, ensaio das irmãs, 19h45. Aleluia. Terça, tarde da bênção, 3h15. Quarta, culto. Aleluia. Às 20 horas, 8 horas da noite. Quinta-feira, culto no lar. Nós estamos lá na casa do nosso irmão Crescenço, glorificando o Senhor naquele lugar. Culto ali é para Jesus. Sexta-feira, culto de oração. Sábado, grande vigília, pastor? Já foi, né? Glória a Deus. Nesse momento nós teremos essa oração. Hoje é culto, domingo é culto da família, né, irmãos? Então eu queria ver seus irmãos junto comigo, para toda a igreja orar pela família. Aqueles que puderem vir aqui à frente, vou pedir para mim para nós orarmos. Aqueles que não puderem, fiquem sentados no banco, porque a oração chega a cada um de nós. Pela sua família, aleluia. Vamos, irmãos. Representante. Vamos orar pela nossa família, irmãos. Hoje em dia, uma família inteira, quando um para, o outro tem que continuar. Para aquele que parou, voltar. É porque se ficar parando a família toda, aí para tudo. Às vezes muitos caminhando na fé, às vezes ele para. Mas o outro tem que orar. É que nem o pastor Ramos fala dentro da casa, da congregação da casa do Senhor. Às vezes o irmão parou, nós temos que continuar. Eu fico satisfeito porque ficamos os tempos que vir na igreja por causa de enfermidade, a igreja fica orando por nós. Agora imagine se o irmão José, a irmã Maria não veio, então não era para vir também. Ninguém vai orar, tinha parado tudo. É. Se nós pararmos, se eu parar, você parar, se eu não parar, é calma tudo. E a casa do Senhor, a igreja do Pai Celestial tem que crescer, ela tem que crescer. Vamos orar, irmãos. Ore também
Irmão Abel. Orar pelo Lucas, a família dele, o Eric e a família dele também. Olha aí, tá vendo? Toda de oração. Imagina a nossa família, né, irmãos? Se a gente for parar para pensar, Com Jefferson e irmã Adriana também. irmão Jefferson, irmã Adriana, às vezes, irmão, a gente podemos até esquecer o nome, mas Jesus ele não esquece não. Roseli, orações pedido aqui nessa noite, vamos ter força e fé, irmãos. Aleluia. Queria que nós a força do irmão crescesse ali no culto da casa dele, mesmo ali sentado, do jeito que ele está ali, ele está glorificando ao Senhor. E está agradecendo a Deus. Não porque os irmãos estão lá, agradecendo a Deus porque Jesus Cristo está lá. Verdade. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nesse momento, Pai amado, a igreja já está na Tua presença, meu Pai amado. E toda a Tua presença, Pai querido, Pai amado, vamos glorificar o Teu nome santo, Senhor Jesus. Oh Deus querido, Pai amado, tem família que nesse momento vai estar precisando, meu Pai amado, de Ti, meu Pai amado. Oh meu Pai, é só o Senhor que pode levantar aquele que está caído, oh Deus da glória. Oh meu Pai querido, levanta através da fé, através da oração, meu Pai, através do clamor, oh Deus. E nessa noite, Pai querido, nós estamos clamando, meu Pai amado, clamando pelos nossos familiares, meu Pai querido, clamando por aqueles que estão enfermos, aqueles que foi dito o nome nessa hora, nesse momento, meu Pai querido. Oh meu Pai querido, unge a cada um, meu Pai amado, unge, meu Pai amado, derrama sobre cada um de nós, meu Pai, o óleo, meu Pai, que é derramado no céu, papai querido, aquele mesmo óleo, meu Pai, que caiu sobre o teu filho amado Jesus, Pai amado. Oh meu Pai, receba essa noite a cada irmão, meu Pai querido, que está clamando, a cada irmão que está pedindo, a cada propósito, Pai querido. Oh meu Pai, talvez aqui, meu Pai amado, talvez aqui, meu Pai, estão pedindo, Pai amado, por um ente querido, meu Pai, que está fraco, meu Pai, na fé. Fortalece, meu Pai, essas vidas, meu Pai amado. Fortalece nossas vidas essa noite, meu Pai querido. Só o Senhor, meu Pai, pode nos fortalecer. Só o Teu Espírito Santo pode nos fortalecer, meu Pai. Somos gratos a Ti, meu Pai amado. Porque nós chegamos até Ti, meu Pai. Só responda a nossa oração, meu Pai amado. Oh, meu Senhor, essa dificuldade, meu Pai querido, é nos problemas do dia a dia, é falta de emprego, meu Pai amado. Oh, papai, que é a enfermidade que é assolado cada um de nós, meu Pai amado. É algo que entra no nosso lar, meu Pai amado. Mas você fala a Tua palavra que praga nenhuma entrará na nossa tenda, meu Pai querido. Porque Tu és o Senhor, Tu és o Jesus, Tu és a maravilha, meu Pai amado. Oh, meu Pai amado, eu sou grato a Ti por estar aqui essa noite, meu Pai amado, por esse fórum, meu Pai amado, para poder glorificar Teu nome, orar pelos irmãos, porque os irmãos também estão orando por mim, meu Pai querido. Vai de encontro a cada um essa noite, meu Pai amado. Despede nós de paz, meu Pai querido. Que Teu Espírito Santo carrega de levar até nosso lar, meu Pai querido. Porque Tu és santo, Tu és fiel e Tu és verdadeiro. Recebe essa noite a cura. Recebe essa noite, meu Pai amado, aquele propósito que Ele entregado a Jesus, meu Pai. Ele nos recebe essa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, que tudo posso naquele que nos fortalece. Agindo Deus, igreja, quem impedirá? Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre, toda a igreja, no mesmo amor, digam amém e amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus. Não saia daqui